Hoje nós falaremos sobre a festa da Páscoa. E é claro que, evidentemente, nós sabemos que, para nós cristãos, a maior importância ao nos referirmos à Páscoa é a ressurreição de Jesus. E hoje, para que nós possamos ainda ser mais cheios de gratidão, eu quero até voltar um pouco na história. Então já teve culto de Páscoa aqui que eu preguei sobre a ressurreição, e glória a Deus, farei isso para o resto da minha vida, tanto em culto de Páscoa, quanto em qualquer outra oportunidade. Mas hoje eu quero que nós voltemos para a primeira Páscoa da história da humanidade. Então, faça agora o seguinte, abaixa a sua cabeça e feche seus olhos. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele ilumine o nosso coração, os nossos olhos e o nosso entendimento. Papai de amor, te agradecemos. Senhor, quão bom e agradável é vivermos em comunhão. Senhor, falamos de tantas coisas aqui agora, porque a igreja é uma igreja que está em movimento. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo isso. Obrigado porque nós vamos ter oportunidade de fazer uma reunião com as mulheres. Obrigado porque o Senhor nos deu canções e nós temos a oportunidade de compartilhá-las com outros irmãos em Cristo que ouvirão através da internet. Obrigado, Senhor, por tudo isso que temos vivido como igreja. Obrigado pelo irmão que está do nosso lado. E, Senhor, hoje nós agora nos esquecemos de tudo e nós te agradecemos. Porque se fazemos tudo isso é porque existe algo que é central, o teu sacrifício na cruz por nós. Obrigado porque nós fomos alcançados, obrigado porque nós fomos escolhidos, obrigado pela oportunidade que temos de cultuá-lo no dia da Páscoa. Senhor, eu oro para que de fato, cada palavra que será compartilhada, que possa ser um rico instrumento ao nosso coração, de um compartilhar de ensinamentos. Eu oro para que nós possamos viver debaixo dos princípios espirituais contidos em toda palavra que será lida e que será pregada. Nós oramos por um ambiente de fome e sede do Senhor, oramos por um ambiente de reverência à tua palavra e oramos também para que nós possamos responder essa palavra. Eu oro para que nós possamos nos levantar como pessoas que anunciam a verdade do Evangelho, em nome de Jesus. A igreja diz: amados, eu pedi que você abrisse em Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 1. Em Êxodo 12, 1, nós estamos evidentemente olhando para o acontecimento original da Páscoa. Por exemplo, hoje, quando nós inclusive comemoramos a Páscoa, como sendo a ressurreição de Cristo, nós precisamos nos lembrar que nós associamos a ressurreição com a terminologia da Páscoa, até porque essa ressurreição, ela aconteceu na festa, no feriado da Páscoa, e inclusive, isso não foi um fato aleatório, nossa, que demais, aconteceu a ressurreição na festa da Páscoa. Não, pelo contrário, é que a Páscoa, ela só aconteceu, por quê? Porque o Senhor Deus, que sabe de todas as coisas, Ele sabia que um dia, o cordeiro que seria imolado, seria o seu próprio filho. Então a ressurreição é o cumprimento profético da Páscoa. Então isso é muito poderoso, e eu quero hoje voltar com você para esse fato ocorrido no Antigo Testamento. E é claro que os irmãos sabem que a Páscoa, ela foi celebrada no contexto da libertação do povo de Deus, na libertação do povo hebraico, da escravidão egípcia. Você sabe que Deus havia feito uma aliança com um homem chamado Abraão, e Deus prometeu para Abraão filhos, e Deus deu o filho da promessa, Isaque, mas Deus não havia prometido apenas um filho, Deus havia prometido uma descendência. Então Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou muitos filhos, e o que é poderoso saber então que a palavra do Senhor estava se cumprindo, mas não apenas isso, o Senhor disse a Abraão: de ti farei uma grande nação. Então ele não tinha apenas descendentes,
mas essa descendência simbolizava a nação de Deus na terra. E mais do que isso, ele prometeu filho, ele prometeu descendentes, ele prometeu uma nação. E por fim, o Senhor, e fora tudo isso que ele prometeu que a bênção estaria sobre o filho, sobre os descendentes e sobre a nação. E por fim, ele prometeu uma terra, ele prometeu um lugar, a terra da promessa. E essa terra, assim como os filhos, os descendentes e a nação, a terra também era abençoada. Mas você sabe tudo o que aconteceu, você sabe que José foi parar lá no Egito, em virtude do ciúme dos seus irmãos, e você sabe que em tempos de fome, o povo foi lá para o Egito para pedir mantimento. E é claro que isso também já nos ensina um princípio espiritual, porque os irmãos sabem que no Antigo Testamento o Egito aponta para o mundo. Nos tempos de necessidade natural, nós não podemos recorrer ao mundo como lugar que nos traz a provisão necessária. Então você não tem que ir lá buscar comida no Egito. Tem gente que fala assim, olha, depois que eu converti, eu parei de fazer tal coisa, mas agora eu estou precisando, eu vou voltar. Não volte a fazer coisas que você abandonou quando você converteu, por uma necessidade, pois foi essa necessidade que fez com que o povo ficasse preso no Egito. E é claro, porque então nós tínhamos aquele contexto onde tínhamos muitos hebreus na nação egípcia, e Faraó percebeu a ameaça cultural. Então Faraó falou, nós vamos fazer alguma coisa com esse povo. O que Faraó fez? Escravizou esse povo por mais de 400 anos, aproximadamente 430 anos. Dentro desse contexto, o Senhor libera, o Senhor levanta um libertador. Quem era? Moisés. Deus usa Moisés então para duas coisas. Em primeiro lugar, para libertar o seu povo da escravidão, mas em segundo lugar, Deus usa Moisés para conduzir o povo de volta à terra que ele havia prometido a seus pais. Dentro do contexto então da libertação do povo, da nação egípcia, da libertação do mundo, você sabe que nesse processo, nós tivemos 10 acontecimentos marcantes, que foram 10 pragas que Deus liberou sobre os egípcios, para que de fato então, o povo tivesse êxito, o povo saísse vitorioso dessa condição de escravidão. Quer dizer algo para você, a Páscoa nasce em um contexto de libertação de escravidão. Sabe o que vai acontecer aqui hoje? Nessa noite, pessoas serão libertas de escravidão. Talvez existem coisas que te aprisionam, você precisa ter revelação da Páscoa, porque Páscoa é libertação. E dentro desse contexto, nós sabemos que a 10ª praga, que foi a pior de todas as pragas, era a morte dos primogênitos. Um anjo da morte foi liberado, foi autorizado para matar os primogênitos das famílias. Mas, qual foi a orientação de Deus? A orientação de Deus foi que o seu povo pegasse um novilho, pegasse um cordeiro, matasse, imolasse esse cordeiro, que pegasse o sangue desse cordeiro imolado e passasse, aspergisse o sangue do lado de fora da casa, nos umbrais da porta, para que, no momento em que o anjo da morte fosse entrar, se ele percebesse que aquela casa estava guardada pelo sangue do cordeiro, ele não tinha autorização de entrar, e ele tinha que então saltar. Uma vez eu disse aqui, que obviamente você sabe, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, e a palavra Páscoa, talvez no português, ela não traz algum sentido rápido. Se você pega só, tudo bem, esquece que é feriado, que o povo inclusive distorce, mas a palavra Páscoa por si só, e ela não te dá um entendimento rápido do que é. Aí eu me lembro que um dia eu até usei uma expressão que eu disse que é um aportuguesamento, né? Eu inventei essa palavra, para tentar traduzir o que é. Mas, por exemplo, no inglês, é até um termo que é mais fácil de entender, é Passover. Então, é algo relacionado a passar, é saltar sobre. Então, a Páscoa é quando os anjos saltaram as casas, eles pascoaram as casas. Por quê? Porque o sangue do cordeiro estava salvando aquelas pessoas ali dentro.
E o que estava acontecendo do lado de dentro da casa, aonde o anjo da morte não podia entrar? Aquelas pessoas estavam celebrando a Páscoa, e elas estavam comendo aquilo que você irá comer aqui agora. Então você vai comer aquilo que as pessoas comeram quando a primeira Páscoa da história aconteceu. Quem está empolgado aqui para isso? Então, olha aqui para mim, presta atenção. Eu quero trazer você então, à luz da palavra de Deus, para que entendamos como nós podemos aplicar os princípios espirituais hoje nas nossas vidas. Então venha comigo aí, Êxodo capítulo 12, verso 1. Nós vamos ler muita Bíblia, tá bom? Olha só, a escritura diz, Êxodo 12, 1. Acompanhe comigo aí, sua Bíblia aberta. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal, diga comigo, principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Irmãos, olha que coisa preciosa. O Senhor, a partir desse acontecimento, estava decretando que, a partir de agora, uma nova história será escrita através desse acontecimento. Eu vou repetir. Esse acontecimento foi tão importante que Deus definiu um novo tempo a partir desse acontecimento. Sabe o que é louco? É que quando a Páscoa tem o seu cumprimento no Novo Testamento, isso acontece mais uma vez. Hoje, mais uma vez, nós contamos os nossos dias através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós celebramos o fato de estarmos no ano 2025, depois do Cordeiro perfeito de Deus. Então, irmãos, eu creio também que profeticamente, se existem coisas na sua vida hoje, que precisam ser deixadas para trás, hoje vai acontecer um marco na sua vida. Existe um novo tempo, existe uma nova estação. Irmãos, nós não estamos aqui fazendo missa, nós não estamos aqui cumprindo um protocolo, você não veio aqui para bater um ponto religioso. Enquanto você está aqui, você tem que ter a expectativa de Deus transformar a sua vida. Irmãos, é tão lindo, se nós, a maioria dos irmãos que já são nascidos de novo, você se lembra o dia que Deus te alcançou. Essa é a expectativa que nós temos que ter. Sabe algo que eu comentei hoje pela manhã? Olha que interessante, no verso 1, aqui diz que Deus estava falando para Moisés e Arão, e sabe o que você vai perceber no final dessa leitura? É que Deus está falando para eles, prestem muita atenção no que vai acontecer, porque o que vai acontecer vai definir o futuro de vocês. Pensa se nós ouvíssemos de Deus, olha, presta muita atenção em tudo que você vai viver hoje à noite no culto, porque isso vai definir o seu futuro. Meu Deus, como que você acha que você viria para o culto? Qual que era a postura que você ia ter no culto? Então isso é muito poderoso, e a escritura continua dizendo, verso 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, diga comigo, um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Verso 5, cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Verso 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Verso 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo, diga comigo, no fogo, com o que? Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Diga assim, com pães asmos e ervas amargas. Então hoje, para nos relembrarmos daquilo que aconteceu, nós vamos comer um pedaço de cordeiro, nós vamos comer um pão asmo, e nós comeremos uma erva amarga.
e as nutricionistas dizem amém. Não é verdade? Então, amados irmãos, são essas 3 coisas que estão aí no seu kit, e essas são as 3 coisas que nós comeremos. Verso 9: não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, cabeça, pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis, e desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. Diga comigo, à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, e quando eu vir o sangue, passarei Páscoa por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Meu povo, verso 14, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Olha aqui para mim, sabe o que é poderoso? Que se cumpriu, e é por isso que a Páscoa se torna uma festa que era anualmente celebrada pelo povo hebreu, pelo povo judeu. E eu quero convidá-lo agora a você ir 2 livros à frente, tá bom? Você está em Êxodo, você passa Levítico, passa Números e vem comigo para Deuteronômio. 3 livros para frente, Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio, capítulo 16. Olha o que está escrito, vamos ler do verso 1 ao 3, depois vamos ler o verso 16. Deuteronômio 16, festa da Páscoa mais uma vez. Guarda, verso 1, Deuteronômio 16, 1. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus. Por quê? Porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Olha que coisa poderosa aqui, o povo já estava celebrando a Páscoa, relembrando aquilo que Deus havia feito. Verso 2, então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho e do gado no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. O que é comer levedado? É fermento. Então esse é um pão sem fermento. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto, e aqui de novo, apressadamente saístes da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da sua vida, do dia em que saístes da terra do Egito. Olha que coisa poderosa, quando eles celebravam a Páscoa anualmente, eles estavam se lembrando do dia que Deus havia libertado da escravidão egípcia. Todas as vezes que nós celebramos aqui a ceia da nova aliança, a ceia do Novo Testamento, mais uma vez, o que é que nós estamos fazendo? Lembrando o dia da nossa Páscoa. Qual que é a Páscoa de um cristão? A Páscoa de um cristão é quando foi imolado, não o cordeiro do José, não o cordeiro da Maria, não o cordeiro do João. A Páscoa hoje de um cristão é quando foi imolado o cordeiro de Deus, na cruz do Calvário. Todas as vezes que nós ceamos aqui, nós fazemos isso sempre. Nós estamos lembrando o dia do sacrifício. Então, irmãos, o cristianismo, o povo de Deus, assim como também a religião judaica, nós precisamos ter marcos, nós precisamos ter memoriais, nós precisamos cultivar cultura. Por quê? Porque isso nos lembra quem nós somos, da onde viemos e para onde nós iremos. Venha comigo no verso 16, quero só te lembrar de algo, já que estamos aqui em Deuteronômio 16, não custa lembrar.
verso 16, Deuteronômio 16, 16, 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher. Olha só, na festa dos pães asmos. O que é a festa dos pães asmos? A festa da Páscoa. Segundo, na festa das semanas. O que é a festa das semanas? É a festa de Pentecostes. E terceiro, na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Irmãos, nós sabemos que na cultura judaica, nós temos 7 festas que foram então instruídas por Deus para que o seu povo celebrasse. Dentro dessas 7 festas, aqui em Deuteronômio 16, 16, nós temos a citação daquelas que eram as 3 principais festas: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, ou festa das semanas, e a festa do tabernáculo. Qual era o motivo, em primeiro lugar, da festa da Páscoa? Celebrar com gratidão a Deus a libertação do seu povo da escravidão. Qual era o motivo da celebração da festa das semanas, ou da festa de Pentecostes? Celebrar que Deus havia dado a Moisés a lei no Monte Sinai. Então, na festa de Pentecostes, celebrava-se com gratidão a lei que Deus havia dado para o seu povo. Por quê? Mesmo Deus que disse que Ele constituiria uma nação, Ele também deu, então, a lei. Para quê? Para que essa nação, então, pudesse viver na vontade de Deus. Irmãos, a lei do Senhor, ela expressa a sua vontade. Por exemplo, então, olha só, naquele contexto, é por isso que essa lei, ela é a base para todo o código de ética e conduta social. É baseado na lei. E olha que poderoso, na nova aliança, Deus fez de novo. Por quê? Quando você olha para o sermão da montanha, irmãos, quando nós olhamos para o sermão do monte, o sermão do monte é a constituição do reino de Deus. E você percebe que o que o Senhor Jesus fez com a lei? Jesus pegou a lei mosaica e Jesus, ele eleva o padrão da lei. Hoje nós não vivemos mais a submissão na lei mosaica, até porque você tem muito rito cerimonial que agora não faz sentido para nós. Por quê? Porque os ritos cerimoniais judaicos se cumpriram na cruz de Cristo. Quem pode dar glória a Deus por isso? Todavia, todos os princípios éticos e morais, eles continuam, eles perpetuam. Você pode pegar qualquer, vamos lá, lembra dos 10 mandamentos, você pode pegar qualquer um dos 10 mandamentos, são todos mandamentos que você deve cumprir, pela obviedade. E inclusive no sermão da montanha, Jesus ainda eleva o padrão. Ele diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar com intenção impura, você já pecou. Que, em outras palavras, talvez pode ser que você não pecou porque não teve oportunidade, mas no seu coração, você já tomou a decisão, que se você tivesse oportunidade, você dormiria com aquela pessoa. Então o que é isso? Pecado. Jesus está falando, então o pecado não é só o ato cometido, literalmente, o pecado é a intenção que você tem no coração de cometer esse ato. Ele diz, ouvistes o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, qualquer um que odiar a seu irmão. Tem gente que não mata, mas torce pra caramba para o outro morrer. Que loucura que é essa? Né? Tem crente que fica torcendo para pessoas morrerem. Não, esse aí podia morrer, né? Porque ele faz um mal para a nação. Meu Deus do céu, né? Não sei por que você riu, né? Na realidade eu sei por que você riu. Eu tenho cara de bobo, mas não sou, tá bom? Olha aqui para mim. Irmãos, deixa eu contar uma coisa, se você tem um desejo de que alguém morra, você está em pecado. Você está em pecado. Não odiarás. Você não pode, irmãos, o cristianismo não é odiar o inimigo, o cristianismo é amar o inimigo. Eu não estou falando que você não tem que ficar indignado, é claro que você pode ficar indignado, mas a questão é, para onde que a sua indignação te leva? A sua indignação te leva para um espírito de intercessão,
ou a sua indignação te leva para... Eu não estou falando que as coisas não devem ser penalizadas, não ouça o que eu não disse. Mas voltando então, tudo aqui na nova aliança tem um padrão mais elevado. Então, festa da Páscoa, festa das semanas, ou festa do Pentecoste, e ela inclusive é chamada de festa das semanas, porque ela era celebrada 7 semanas depois da Páscoa. 7 vezes 7, 49. E então mais um dia, no 50º dia, depois de 7 semanas, o próximo dia era a festa de Pentecostes. E por fim, a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma celebração da colheita. Você sabe, o povo dependia completamente da agricultura como a principal atividade. E nesse contexto, então, eles oravam por 2 chuvas. Eles oravam para que, nesse contexto da plantação, chovesse. O povo arava a terra, tirava as pedras, preparava o solo e colocava a semente. Eles oravam para a primeira chuva. Mas depois que todo o processo de plantação já havia finalizado, depois que eles estavam cultivando aquela terra, e que evidentemente existia a expectativa da colheita, eles oravam então pela segunda chuva, que iria garantir a colheita. Como que era o nome da segunda chuva? A chuva serôdia, para que então pudesse haver a colheita. Na festa dos tabernáculos, o que eles faziam? Eles celebravam e agradeciam a Deus pela colheita. Sabe o que é poderoso? Vem comigo aqui. A festa da Páscoa, profeticamente, ela já se cumpriu. Por quê? Porque a festa da Páscoa se cumpriu no dia em que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. O Cordeiro venceu. A festa de Pentecostes também se cumpriu em Atos, capítulo de número 2. Dessas 3 festas, teve uma que não se cumpriu. A festa dos tabernáculos. Por quê? Porque o Senhor Jesus ainda não voltou para fazer a colheita final. E eu profetizo que eu e você seremos colhidos por Ele, quando Ele voltar pela segunda vez. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Então olha só, vem comigo. Nós percebemos então que o povo de Deus é um povo cheio de marcos e memoriais. Agora abra comigo Hebreus capítulo 9, vamos aqui agora para os textos do Novo Testamento. Hebreus capítulo 9, abre rapidamente, seja através da sua Bíblia de papel, ou seja através do seu aplicativo de Bíblia. Hebreus capítulo 9, vem comigo no verso 11. Antigamente a gente ouvia o barulhinho das páginas, né? Hoje está pouco. O pastor Álvaro está com um projeto para ressuscitarmos o barulho das páginas. Em breve, se prepare, aleluia. Hebreus capítulo 9, verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Agora volta algumas páginas, vamos lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. 1 Coríntios 5, 7. A Escritura diz: lançai fora o velho fermento. Diga assim comigo, velho fermento. Para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, olha aqui, o que Paulo está falando? Celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da
sinceridade e da verdade. Para você que gosta de tomar nota, chegou a sua hora. Olha aqui para mim. Nós, então, iremos celebrar a ceia do Cordeiro, e como nós dissemos aqui, existem 3 elementos: o Cordeiro, uma erva amarga e um pão asmo. Obviamente nós sabemos que o Cordeiro é o mais importante. O mais importante é o Cordeiro imolado. Mas nós reconhecemos que existem significados espirituais em tudo aquilo que está por detrás de uma direção, de um mandamento do Senhor. Então, nós temos aqui o pão sem fermento, o pão asmo. Irmãos, nós não podemos aceitar fermento em nossas vidas. Paulo acabou de falar isso aos Coríntios. Você não pode aceitar fermento. E eu quero te falar sobre os 5 fermentos no Novo Testamento que nós devemos rejeitar na nossa vida. Quando nós navegamos no Novo Testamento, o Senhor nos mostra 5 tipos de fermento que não podem estar hoje no nosso coração. Por isso, o pão é sem fermento. Primeiro tipo, talvez é o mais conhecido, e se eu te perguntasse, fala um fermento que Jesus explicitamente diz que você não poderia ter, é o primeiro que vem à sua cabeça, é o fermento dos fariseus. Muito bem, eu amo, né, uma igreja que gosta da Bíblia, aleluia, né? Se você não gosta da Bíblia, que não é o seu lugar, glória a Deus. Fermentos fariseus, irmãos, obviamente você sabe aquilo que isso significa, simboliza. Os fariseus eram um grupo de religiosos que tinham uma preocupação demasiada com a aparência, com aquilo que era exterior, mas era uma preocupação exacerbada. Portanto, irmãos, o que significa nós sermos livres do fermento dos fariseus? Nós sermos libertos da preocupação do exterior. Em qual aspecto? Da falsidade. O fermento dos fariseus aponta para a falsidade. O que é isso? É uma vida de aparências, é uma vida de pessoas que querem enganar. A pessoa não quer se expor, a pessoa não quer mostrar quem ela é. Ela vive uma vida de aparência, ela vive uma vida de máscara, ela vive uma vida falsa. O que é isso? Fermento dos fariseus. Os fariseus eram falsos, eles tinham aparência de piedade, aparência de temor, aparência de obediência, mas o coração deles estava longe. Sabia que você pode cumprir ritos religiosos e estar com seu coração longe? Irmãos, o tempo todo, nós precisamos vigiar o nosso coração. Não é simplesmente apenas sobre você fazer algo que culturalmente a gente faz. É sobre você fazer de coração o motivo pelo qual nós estamos fazendo aquilo que fazemos. Primeira coisa, nós precisamos ser libertos, nós precisamos ser livres do fermento dos fariseus. O nosso valor não está naquilo que temos. O seu valor não está no carro que você anda. O seu valor não está na casa que você mora. O seu valor não está na marca da roupa que você veste. O seu valor não está naquilo que você tem. O seu valor está naquilo que você é. O seu valor está naquilo que você carrega. Você carrega no seu interior o Espírito Santo de Deus. Lembra daquela canção? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Então, é isso. Glória a Deus por canções assim, que retratam a verdade bíblica. O nosso valor não está naquilo que temos, o nosso valor está em quem nós temos. Diga assim, que o Senhor nos livre do fermento dos fariseus. Quem quer ser livre do fermento dos fariseus? Eu profetizo que no nosso meio nós não teremos falsidade. Nós não teremos pessoas que estão completamente preocupadas com a aparência, mas com a realidade, com a essência. Nós somos um povo de essência. Mas em segundo lugar, fermento dos saduceus. Estamos falando de um outro grupo religioso. Mas
Vamos falar de uma das marcas dos saduceus? Saduceus, irmãos, era um grupo religioso que não acreditava na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam nisso. Ou seja, eles rejeitaram completamente, exemplo, milagres que Jesus fez, como a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo. Eles não acreditavam nisso. Assim como, obviamente, eles rejeitaram a ressurreição de Cristo. O que então o fermento dos saduceus nos aponta? Para a incredulidade. Nós não podemos ser um povo incrédulo. Você precisa ser uma pessoa cheia de fé. Irmãos, a Escritura diz que aquilo que não provém de fé é pecado. E você agrada o Senhor quando você se move em fé. Diga assim: quando eu me movo em fé, eu agrado a Deus. Então, que o Senhor nos livre do fermento dos fariseus, da falsidade, da vida de aparência. Que o Senhor nos livre do fermento dos saduceus. O fermento dos saduceus aponta para a incredulidade. Mas em terceiro lugar, que o Senhor nos livre do fermento de Herodes, que também é outro muito conhecido. É engraçado que, estava até brincando hoje pela manhã, você fala de Herodes, tem gente que fala assim: pastor, ele não morre, né? Porque lá quando Jesus nasceu tinha um Herodes, depois lá em Atos 12, tem um Herodes de novo. Que homem imortal é esse? Não, meu filho, é que tem vários Herodes. Não vamos falar aqui agora sobre isso, mas eu quero falar sobre o espírito de Herodes. Irmãos, que o Senhor nos livre do fermento do espírito de Herodes. E aqui, talvez isso, assim como todas as outras coisas, é muito pertinente aos nossos dias. Por quê? Qual é o espírito de Herodes? O espírito de Herodes é o espírito político. Agora, não estou falando aqui dessa esfera da sociedade. A política por si só, como uma área da sociedade, não tem problema nenhum. Mas o que é o espírito político? Que, por exemplo, vamos falar aqui uma linguagem da nossa geração, o politicamente correto. O espírito de Herodes é aquela pessoa politicamente correta, que para ela não existe valor ou verdade absoluta. Ela fala aquilo que ela acha que ao falar vai estar agradando as pessoas. E aí, em troca de benefícios, ela tem posicionamentos que tem por detrás uma motivação. Por detrás, ela está sendo apenas política, ela só está falando porque quer agradar o ouvido daquela outra pessoa, porque no final das contas ela está preocupada com aquilo que ela pode receber, ou com aquilo que ela pode ganhar naquela relação. Então, eu agrado alguém para eu ganhar algo em troca, aonde eu estou abrindo mão daquilo que talvez seria a verdade bíblica daquele tema ou daquele assunto. Posso dar um exemplo? Hoje, as pessoas têm tanto medo de serem canceladas, que elas simplesmente não se posicionam para coisas que a Bíblia deixa muito claro. Vou dar um exemplo. Vai falar hoje aí de disciplinar filhos. Vai falar de disciplinar filho. Aí tem gente que usa assim: mas você não pode, disciplinar, bater, porque isso é uma coisa tão retrógrada. Entendi. Mas tão que está escrito na Bíblia que tem que fazer. E aí? A Bíblia diz: não a parte do seu filho a vara. A Bíblia diz, mas não. Você não quer ficar mal com a psicóloga fulana de tal, de não sei aonde, formada e não sei onde. Deixa eu falar algo para você. Existem valores que são absolutos. E aqui eu não estou falando desse tema, eu só quero trazer o entendimento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Hoje em dia, nós vivemos uma geração que tem gente que é politicamente correta com medo de ser cancelado. Sabe o que é esquisito? Na igreja primitiva, os cristãos eram jogados às feras, e você tem medo de hater que está do outro lado do país. Que coisa mais louca, que coisa mais esquisita. Irmãos, isso é tudo menos cristianismo, isso é tudo menos ser discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus é quem não abre mão das verdades absolutas da palavra. Isso é ser discípulo de Jesus. Eu entendi o que é que o fulano pensa, o que é que o ciclano acha, mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? Porque eu vou ficar com a Bíblia. Essa é a postura de um cristão. Então, irmãos,
que o Senhor nos livre do fermento dos fariseus, da falsidade, da preocupação só pela aparência, que o Senhor nos livre do fermento dos saduceus, da incredulidade, mas em terceiro lugar, que o Senhor nos livre do fermento de Herodes, do espírito político, que está preocupado em agradar alguém só para receber um benefício em troca, e abrir mão daquilo que é verdade absoluta da palavra de Deus. Mas em quarto e penúltimo lugar, nós temos então mais um fermento, o fermento dos coríntios. Irmãos, os coríntios tinham um fermento. Qual era o fermento deles? Perversidade sexual, ou imoralidade sexual. Os irmãos se lembram que a ilha de Coríntios era uma ilha que recebia muitos viajantes. Por quê? Porque a cidade de Corinto tinha um comércio muito aquecido. Então, obviamente, muitas pessoas iam lá e faziam viagens comerciais, a fim de realizarem negociações. E algumas pessoas, alguns homens, ficavam muito tempo lá em Corinto, não eram de lá, mas iam para lá. O que aconteceu? A cidade de Corinto tinha um altíssimo número de prostituição. Por quê? Porque talvez você tinha lá aquele homem que estava lá por fins comerciais, ficava muito tempo longe da sua casa e acabava então traindo a sua esposa, infidelidade conjugal. Então o número de prostitutas naquela cidade era um número muito alto. E aquelas prostitutas, elas tinham um hábito. Qual que era o hábito que elas tinham? Elas raspavam a cabeça. Por que elas raspavam a cabeça? Como um sinal: eu estou disponível, eu não pertenço a nenhum homem. Em outras palavras, elas estavam passando um recado: eu estou à disposição. Então era comum que essas prostitutas então raspavam seus cabelos. Muitos homens dormiam com elas, depois iam embora, e aí você tinha uma geração de filhos que nasciam sem o pai dentro de casa. E é claro que quando você tem inclusive uma história como essa, isso acarreta em uma geração de pessoas crescendo sem referencial, e então, como um todo, era uma cidade com alto nível de imoralidade e perversão sexual. Por isso que, por exemplo, na sua epístola, Paulo, ele precisa de corrigir coisas que para nós é uma verdadeira aberração, como o fato do camarada estar dormindo com a madrasta. Olha que coisa louca. Então, irmãos, é por isso, por exemplo, que o que Paulo vira para aquelas mulheres, e o que ele aconselha? Você tinha mulheres então que convertiam nessa situação, e Paulo falava: então você vai fazer o seguinte, quando você estiver no meio do povo de Deus, você vai colocar um véu na sua cabeça. Por quê? Porque você vai tampar aquilo que possa passar uma imagem de que você era uma pessoa pervertida, de tal maneira que a instrução era que a mulher usasse o véu até que o seu cabelo crescesse. Por quê? Porque Paulo estava instruindo sobre dignidade, ou seja, nós precisamos andar de maneira digna, nós precisamos, eu me lembro da instrução de Paulo também, à igreja de Filipos: você precisa viver de modo digno. Então naquele contexto, Paulo falou, o véu substitui o cabelo, para que então você não tenha uma condição do passado exposta, porque a partir de agora você é uma nova criatura. Lembra disso? Quem lembra disso? Então, amados irmãos, o fermento dos coríntios é o fermento da perversidade ou da imoralidade sexual. Que o Senhor nos livre do fermento dos coríntios. E por fim, quinto e último fermento, o fermento dos gálatas. Eu me lembro, Paulo então, ele abria igrejas, depois ele deixava um discípulo tomando conta, e ele sempre voltava, fazia visitas a essas igrejas, assim como depois também de uma visita, ele escrevia, ele instruía, seja através daquilo que ele tinha recebido, como uma informação do que estava acontecendo, ou seja, através daquilo que ele tinha visto quando ele foi visitar. Quando Paulo escreve a igreja que se reunia na região da Galácia, Paulo diz algo, fala assim: Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Você estava andando no Espírito, mas parece que agora vocês foram seduzidos, e vocês deixaram de andar guiados pelo Espírito. Irmãos, o fermento dos Gálatas é o fermento da carnalidade. Existem pessoas que começam bem, mas são seduzidas. Você deixa de ser guiado pelo Espírito, simplesmente porque tem algo que agrada você, agrada os seus olhos, agrada a sua mente, e você é levado por qualquer outro vento de doutrina. Então, que o Senhor nos livre, irmãos. E hoje,
quando você for comer esse pão sem fermento, que você possa declarar, em nome de Jesus, eu viverei a minha vida sem fermento, eu viverei a minha vida sem o fermento dos Gálatas, sem carnalidade, eu não vou ser seduzido, eu vou ser direcionado pelo Espírito Santo, mas eu também viverei a minha vida sem o fermento dos coríntios, eu viverei a minha vida sem imoralidade sexual, eu sou puro na presença de Deus. Mas você também vai declarar, eu viverei a minha vida sem o fermento de Herodes, sem o espírito político, sem o politicamente correto, mas eu também viverei a minha vida sem o fermento dos saduceus, eu não vou ser incrédulo, e eu viverei a minha vida sem o fermento dos fariseus, eu não vou ser uma pessoa falsa. Quantos podem dizer amém por isso? Mas, além do cordeiro, além do pão asmo, aqui também tem uma erva amarga, foi uma rúcula que os irmãos falam, aleluia, né? Igreja Emaús cooperando para a sua vida fitness, glória a Deus, amém. Então, tem gente aqui que vai comer rúcula pela primeira vez na vida, né? Oh, que beleza, né? Glória a Deus. Olha aqui para mim, presta atenção. A erva amarga aponta para provações, diga comigo, provações. Irmãos, o que é importante ser dito? Que, quando eles estavam comendo aquela erva amarga, eles estavam se relembrando, que mesmo quando passavam por provações, quando eles eram escravos, o Senhor os sustentou. Hoje, quando você estiver comendo essa erva amarga, você vai se lembrar, que mesmo passando por provações aqui na terra, do lado da erva amarga está o cordeiro. O Senhor Jesus disse, aqui no mundo vai ter erva amarga, aqui no mundo vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu estou contigo, você vai vencer, se você tiver revelação daquilo que eu fiz por você. Ou seja, irmãos, a Páscoa também era uma estação deles se lembrarem aquilo que eles passaram. Para quê? Para ficar lamuriando? Para ficar murmurando? Não, para se lembrarem da bondade de Deus, para se lembrarem que mesmo quando estavam lá, sofrendo como escravos, o Senhor era com eles. Oh, irmãos, nós precisamos de enxergar a fidelidade de Deus em cada uma das provações que nós passamos. E a Escritura diz, voltando aqui agora o foco ao cordeiro, que aquele cordeiro então ele era passado pelo fogo. Irmãos, se existe algo também que nessa aplicação pessoal nós devemos nos lembrar, é que nós um dia também passaremos pelo fogo. Um dia a nossa obra vai ser testada pelo fogo, mas hoje, desde já, nós podemos clamar pelo fogo. A palavra de Deus chama o Espírito Santo de várias coisas, e uma das coisas é fogo consumidor. Por quê? Porque o fogo tem poder de purificar, o fogo tem poder de transformar caráter. Eu oro para que hoje você possa ter uma experiência com Deus. Eu oro para que ao comer essa ceia, Deus possa realizar uma transformação no seu caráter. Eu oro para que hoje pessoas aqui sejam purificadas. Sabe o que é poderoso? Que aqui em Êxodo 12 a direção de Deus foi, quando vocês comerem, vocês têm que comer rápido, apressadamente. Por quê? Você aqui agora não precisa de comer apressadamente não, porque não tem faraó olhando para você, querendo, vir atrás de você. Mas porque isso aponta para pessoas que tomam uma decisão de percorrer a estrada que lhes foi proposta. Você come apressadamente. Em outras palavras, eu vou fazer o que tem que ser feito, porque agora eu tenho uma nova rota para andar, agora eu tenho uma nova rota para caminhar, agora eu estou sendo liberto da minha velha vida, e eu estou caminhando para aquilo que Deus preparou para mim. Sabe o que é poderoso? Números, não precisa de você abrir, Números capítulo 33, versículo de número 3, também diz que além de comerem apressadamente, quando eles continuaram a caminhar, quando eles iniciaram a caminhada, a palavra do Senhor diz que eles saíram de maneira corajosa. Olha o que está escrito, eu vou ler para você, Números 33, versos 3, partiram pois de Ramassés, no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel, corajosamente, aos olhos de todos os egípcios. Irmãos, nós vamos caminhar corajosamente. Sabe por quê? Vou te contar por quê.
Porque em Apocalipse capítulo 12, verso 10 está escrito: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Por quê? Porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Você vai viver uma vida de coragem, você vai caminhar corajosamente. Sabe por quê? Porque agora o acusador foi expulso da sua vida, não por causa dos seus atos, não por causa do seu mérito, mas por causa do sangue do Cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário.